Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez agora para gravar a segunda parte do nosso estudo, Parábola do Bom Servo e do Mal, baseado em Mateus 24, 45 a 51. Então, antes de começar, eu quero fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor agora, me peço que o Senhor nos abençoe, nos oriente, nos ensine na Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Então, irmãos, no estudo anterior, da parte 1, nós podemos entender que quem é o servo bom? O servo bom é aquele, que é o servo vigilante. Podemos entender também como devemos agir como servos bons e servos vigilantes. Em primeiro lugar, ter o corpo cingido, vestido. Isso, lá na parábola, está nos dizendo que nós deveremos estar prontos para ser retirados rapidamente deste mundo, no arrebatamento da igreja, na vinda do Senhor Jesus para nos buscar. Segundo lugar, ter candeias acesas, ou seja, ter lamparinas acesas, ter luz, iluminar. Lembra da parábola das 10 virgens? As 5 que não eram nécias, as 5 chamadas de prudentes, elas tinham tanto o corpo cingido, quanto as candeias, as lamparinas acesas. E aí nós entendemos o que Jesus disse. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Aquele que crê em Jesus é a luz do mundo. Mas nós sabemos que não temos luz própria. Nós devemos resplandecer a luz de Jesus por onde a gente for. Por onde formos, seja no trabalho, na escola, passeando, viajando, enfim, em qualquer lugar. Devemos iluminar, devemos resplandecer a luz que está em nós, que é o Espírito Santo. Em terceiro lugar, ficar apercebidos. O que é isso? Ficar apercebidos, ou seja, se dar conta, enxergando os acontecimentos ao nosso redor. Enquanto esperamos, também devemos ser mordomos fiéis, ou seja, devemos usar, manusear, nos dispor de tudo aquilo que Deus nos deu, com fidelidade, usando os dons que recebemos, os dons do Espírito, para servir ao Senhor. Em Lucas, Jesus diz assim: estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então, segundo as palavras de Jesus, nós devemos estar preparados. Eu não entendo estar preparados nesse caso com nada como estar vigilantes. Ver o que está acontecendo e viver também uma vida condizente com os padrões de Deus. Então, número 4, ser, além de servo fiel, o servo prudente, providenciando o sustento para os seus conservos a seu tempo, como diz Mateus 24, 45. E aí nós entendemos este sustento, claro, socorrer os necessitados, é verdade, mas muito mais do que isso, é dar o sustento da palavra de Deus, é sustentar as pessoas, é ensinar a palavra de Deus, sabe? É viver aquilo que você lê na Bíblia, que você colocar em prática tudo aquilo em prol da outra pessoa.
Os servos bons representam os verdadeiros cristãos que cuidam de administrar com zelo e a favor dos outros os tesouros espirituais que Deus lhes confiou. Jesus, se você prestar atenção nos evangelhos, ele viveu em função do próximo, ele viveu em função do outro, nunca em função de si mesmo. Né? Então, administrar com zelo e a favor dos outros todos os tesouros espirituais que Deus nos confiou, irmãos, de ensino, de conhecimento de Deus, de intimidade de Deus, com Deus, sabe? Usar os dons que Deus nos deu, os dons espirituais, os talentos que Deus nos deu. Então, os servos bons são os crentes genuínos, né? Que aguardam a volta do Senhor com comprometimento e fidelidade. É importante isso. Não adianta eu dizer que aguardo a volta do Senhor se eu não estou comprometido com Ele, se eu não estou comprometido com a palavra de Deus, sabe? Se eu não sou fiel ao que Deus requer de mim. Então, em Mateus, Jesus diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Jesus falou isso como uma resposta, né, à pergunta dos discípulos. Se aquilo era para eles mesmos ou eram para os fariseus, e Jesus não responde diretamente. Ele responde com essa palavra: quem é o servo fiel, prudente, que o Senhor encarregou dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Os servos maus, então, irmãos, são aqueles que vivem de forma despreocupada com as coisas de Deus. Aqueles que creram em Jesus e que dizem crer em Jesus, aqueles que dizem ser cristãos de fato, mas que vivem uma vida despreocupada com relação aos preceitos da palavra de Deus, àquilo que Deus, né, almeja que sejamos e que façamos. Esses são os servos maus. Eles não agem com prudência. Pelo contrário, eles se comportam de modo inconsequente. Não levam a sério o que Jesus diz. No Evangelho de Lucas, a parábola ensina que a revelação de Deus, né, ao mundo torna todas as pessoas indesculpáveis, ainda que em graus diferentes. Então, nós aprendemos que as situações ao nosso redor, mesmo que muitas vezes sejam incertas, não podem alterar a nossa dedicação ao Senhor. Assim como o nosso louvor a Deus e o reconhecimento de Jesus, de que Jesus é o Senhor. Com alguns acontece que depois de uma vida dedicada a Jesus, né, que servem ao Senhor, que confessam o Senhor, eles são abalados por situações da vida. Né? Seja porque deu tudo errado na sua vida profissional, por exemplo, né? Depois ele perder entes queridos, principalmente se for assim de uma forma assim mais traumatizantes, eles ficam abalados por situações da vida, se tornam egoístas e se alimentam do que não vem do Senhor. É assim como o servo mau que reagiu se alimentando com os beberrões e se tornam cruéis com os irmãos em Cristo. Eles imaginam, irmãos, que poderão viver a vida de forma egoísta,
se preocupando somente consigo mesmo, e antes que o Senhor retorne, eles endireitarão o seu caminho e não serão punidos. Mas isso é um engano. Isso é um engano. Né? Há um autor chamado W. Hendrickson, que ele escreveu assim, que essa parábola do bom servo e do mal, ela nos ensina a permanecer ativamente leais ao Senhor, desempenhando de forma prudente, alegre a tarefa designada por Ele, no interesse daqueles que eles são preciosos, são os nossos conservos, são todos os membros da igreja do Senhor Jesus. Né? Então, Jesus diz que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no mundo. Palavras do Senhor Jesus. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? A verdadeira riqueza é o conhecimento de Deus. E Jesus continua, né? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Esse versículo nos fala tanta coisa, né? Tanto na nossa vida diária, no nosso trabalho, né? Casa, como para isso que Jesus quer usá-lo, né? Para a fidelidade no serviço do Senhor. Por isso, em tudo que temos e fazemos, temos que ser fiéis ao nosso Senhor, pois é em nossas pequenas atitudes, irmãos, no nosso dia a dia, né? Aquelas pequenas atitudes que às vezes a gente faz no automático, a gente nem percebe, são essas ou são através destas que Deus nos conhece. Porque se você é fiel no pouco, se você é fiel naquilo, age de forma certa, da forma certa, naquilo que é simples, daquilo que é tão pequeno, tão sem importância, com certeza você será fiel no muito, naquilo que tem muita importância. E o contrário também é verdade. Se nessas coisas simples, pequenas, você se mostra infiel, você também será infiel no muito. Eu dou sempre um exemplo, que às vezes, muitas vezes, né, muitos de nós, ou quase todos, para não dizer todos, nós costumamos criticar os políticos e dizer que todo político é ladrão, ponto final. Né? Isso é muito comum no nosso meio. Mas quando a gente olha para trás, lá na nossa vida, será que nós também não somos, ou não fomos, ou não estamos sendo corruptos? Eu me lembro, é isso que eu me lembro sempre, que quando eu era adolescente, eu pegava ônibus, né, para ir trabalhar, e chegava na roleta, a gente naquela época entrava pela porta traseira e saía pela porta dianteira do ônibus. E o trocador ficava mais ou menos ali no meio do ônibus, cobrando as passagens. Ou então mais para o fundo do ônibus. Quantas vezes eu fiz isso? Entrava no ônibus, eu não me lembro mais nem o dinheiro que era usado na época, mas vamos imaginar o real hoje, né? Quanto está custando a passagem de ônibus? R$ 4,50. Né? Então, eu chegava ali, dava R$ 1 ou R$ 2 para o trocador, R$ 2,50 para o trocador, e pulava a roleta. Isso era corrupção. Eu estava sendo corrupto, eu estava corrompendo o trabalhador lá no seu trabalho. Né? Então, com que direito posso chamar um político ou quem quer que seja de ladrão? Não é verdade? A palavra de Deus diz lá em Romanos, portanto, vocês não podem
julgar ninguém, quem quer que você seja. Porque quando você julga, você se condena a si mesmo, né? Então, são nessas pequenas atitudes. Aquilo ali, para mim, era importante, tá? O trocador era importante, aquele dinheirinho que ele pegava, mas para a empresa, ela nem tomava conhecimento, ela nem sabia daquilo, não era nada, era uma coisa pequena, sem importância. Mas se eu era infiel naquilo, eu agia com desonestidade naquela coisa tão pequena, quem me garante que se amanhã eu chegar lá no Congresso Nacional, né, e eu vou agir de forma honesta, de forma transparente. Então eu não posso condenar ninguém, né? Não posso julgar ninguém. E assim, irmãos, nós terminamos esse estudo orando para que ele alcance guarida em nossos corações, para que sejamos servos bons e fiéis. Que o Senhor possa falar com você, sabe? Como esse exemplo que eu dei agora no final, né? Que o Senhor também possa mostrar para você aquilo que Ele quer mostrar, aquilo que Ele quer te falar, sabe? Não é para te condenar, Jesus não condena, sabe? Mas é para que você cresça no conhecimento do Senhor, cresça na fé no Senhor, sabe? Na fidelidade, no conhecimento de Deus, na intimidade com o Senhor Jesus. Amém? Então, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.